Nessa edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre disputas regionais e desenvolvimento no Brasil. Eu, Juliano Domingues, e o professor João Paulo Alain recebemos a economista, professora e pesquisadora Ana Cláudia Arruda. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. As desigualdades regionais no Brasil são tão grandes quanto as suas dimensões territoriais. Dados da mais recente pesquisa PNAD contínua apontam, por exemplo, que mais da metade das pessoas analfabetas do país, 55%, vive no Nordeste. A taxa de analfabetismo entre quem tem 15 anos ou mais é maior entre pretos e pardos, 7%, ou seja, há 2 vezes mais analfabetos entre pretos e pardos do que entre pessoas brancas. A pesquisa intitulada O Mapa da Riqueza, desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas, aponta que a desigualdade aumentou durante a pandemia aqui no Brasil. Os mais ricos estão concentrados no Distrito Federal e no Sudeste do país, enquanto a pobreza está principalmente no Nordeste. Essa histórica concentração de riqueza nas regiões Sul e Sudeste, que marca episódios relevantes de conflito na trajetória do país, ganhou novo fôlego com falas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, contra o consórcio Nordeste, afirmações sobre reforma tributária e representação política regional. Esse é o nosso tema de hoje. Professora Ana Cláudia Arruda, muito obrigado pela participação, professor João Paulo Alain também. E eu vou começar pedindo para que a nossa convidada economista contextualize para a gente. Essa disputa ela não é nova, né? Ela basicamente sempre esteve na pauta. E qual a origem dessa disputa, digamos assim, regional entre Nordeste e Sul-Sudeste? Olha, é uma disputa, é uma fala, né, que deve ser repudiada. E ela representa todo um aspecto xenofóbico, né, contra uma região, aliás, contra as regiões, né, 2 regiões especificamente foram apontadas, o Norte e Nordeste, que tanto contribuíram, né, para o desenvolvimento nacional. Então mostra, portanto, uma desinformação muito grande por parte desse político e que é necessário que a gente traga a público nessa discussão, para que haja um entendimento melhor dos processos de desenvolvimento no Brasil. É na região Nordeste que o Brasil nasce, o Brasil é filho do Nordeste, né? Todo o processo de desenvolvimento começa aqui com a cana-de-açúcar, o grande ciclo da cana-de-açúcar, que logo após, né, são 300 anos, ela é esvaziada em função do comércio internacional e de vários processos econômicos e políticos, né, no processo de comercialização e de produção, e a gente tem uma mudança no eixo de desenvolvimento para o café, na região centro-sul do país, que vai ter todas as benesses do Estado Nacional Brasileiro. Logo após a chegada da família real, em 1808, né, nós temos a consolidação, portanto, desse modelo, que é um modelo de privilégios no processo de desenvolvimento e consequentemente, um esvaziamento político, econômico, social de uma região que foi de fundamental importância para atrelar o Brasil no capitalismo, né, internacional mundial, no capitalismo subalterno, né, que nós sempre, até o modelo do café, esse era o modelo, né, de dependência externa, mas o Nordeste teve essa participação relevante no pré-capitalismo brasileiro, em atrelar, né, a nossa economia ao mercado internacional, e nós vamos sofrer, portanto, um esvaziamento econômico, social e político, não é, no século XIX, o que nos vai fazer com que, durante todo o século XIX e parte do século XX, nós vamos sofrer muito com políticas de desenvolvimento regional, não é, de políticas de desenvolvimento para a região, e isso só vai ser resgatada mais no final do século XX. Então nós somos heróicos, né? Eu costumo dizer, inclusive, para os meus alunos, quando eu estou trabalhando, nós somos heróicos, a região Nordeste. 70% do território nordestino, ele é semiárido, é uma área difícil, né, de ser produzida, e nós conseguimos chegar num patamar de desenvolvimento, de modernização da economia nordestina, acho que você vai colocar isso mais à frente, extremamente elevado, né? Centros de pesquisa, com processos
de desenvolvimento das cidades, né, nordestinas extremamente ousados, a gente poderia dizer. Então incomoda, né, incomoda, e esse discurso volta agora à tona, não é um discurso, portanto, que nós temos que trabalhar em cima disso. Professor João Paulo Alain, a partir, né, desse histórico traçado pela professora Ana Cláudia Arruda e também dos dados, não somente esses que a gente mencionou rapidamente na abertura do programa, mas quando a gente observa as estatísticas, a gente verifica, né, essa desigualdade em algumas situações assim absurda, né, e histórica. Em que medida esses dados e essa história, né, contextualização histórica que a professora Ana Cláudia nos traz, está associada ao desenho institucional na forma como o Estado brasileiro se constituiu e opera em relação a políticas públicas e efetivação de direitos? Juliana, essa é uma questão interessante, porque juridicamente, do ponto de vista do que representa o Pacto Constitucional de 88, a Constituição começa logo, abre no artigo 1º dizendo que a República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel da União, Estados, municípios e Distrito Federal. Ou seja, constitucionalmente é pensada o Estado brasileiro, né, pensado o Estado brasileiro a partir da integração desses vários entes federativos, que faz com que a gente tenha que pensar políticas públicas dentro de um contexto nacional. Por isso, os objetivos de construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar as desigualdades sociais e regionais, ou seja, tudo estruturado a partir de uma visão unitária de Estado, que repercute em outras dimensões que a gente pode mais adiante conversar também aqui, do ponto de vista da intervenção, da possibilidade, enfim, de atuação da União junto a unidades rebeldes, enfim, a própria concepção de cláusula pétrea, né, que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Então, a República Federativa do Brasil, constitucionalmente, ela é pensada a partir de uma unidade que exige um equilíbrio institucional, política, econômica e social entre as diversas regiões. Desafio histórico que a gente precisa enfrentar e superar, mas juridicamente essa é a orientação e a determinação do pacto político fundamental que nós temos em vigor hoje. E a gente mencionou na abertura do programa, né, dados relacionados à educação, mas a gente poderia, né, e concentração de renda, mas a gente poderia trazer vários outros dados aqui. Em que medida a forma como o Estado, então, ele se organiza se reflete nessa, né, distribuição desigual de recursos ou nesses dados, né, na garantia de direitos fundamentais? Isso é algo importante da gente discutir também, já que a repartição de recursos, né, ela depende naturalmente de uma condição orçamentária por parte do Estado e dos Estados federados, que faz com que haja muitas vezes relações de dependência. E isso faz com que, né, muitas desigualdades sejam perpetuadas no que se refere a indicadores sociais, na área de saúde e educação, por exemplo, né, condições de trabalho, pobreza, enfim, tudo isso depende imensamente de um esforço no sentido de um equilíbrio nacional. Vamos trabalhar isso nos próximos blocos, a questão das reformas. E no próximo bloco tem também reportagem de Natan Júnior, em que ele resgata o papel de Celso Furtado e a história da Sudene no contexto de combate a desigualdades regionais. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre disputas regionais e desenvolvimento no Brasil. E a gente abre esse bloco com reportagem de Natan Júnior sobre o papel de Celso Furtado e da Sudene no contexto das políticas públicas para a redução das desigualdades regionais. Vamos conferir. Quando falamos em desenvolvimento de uma região, falamos de contrastes sociais, desigualdade e de uma pobreza escancarada. Falamos também de possibilidade econômica, de como que anda a geração de emprego e renda, sobre os aspectos urbanos, mobilidade e direitos humanos garantidos à sociedade. A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, atua de forma próxima aos nordestinos para traçar formas de combater as desigualdades da região. Através de um planejamento regional apresentado ao poder público, o órgão tem a responsabilidade de alavancar o crescimento geoeconômico, assim acabando com as crônicas deficitárias da região Nordeste. A Sudene é considerada como uma autarquia municipal, criada por lei em 1959, no governo do presidente Juscelino Kubitschek,
O primeiro superintendente do órgão foi o paraibano Celso Furtado, economista que implantou no programa desenvolvimentista ações de grande impacto. Uma das ações foram a colonização do Maranhão, os projetos de irrigação em áreas de secas e o cultivo de plantas resistentes às secas. O paraibano Celso Furtado, economista, pesquisador e, sobretudo, servidor público, deu uma grande contribuição para o desenvolvimento do Nordeste e para a fundação da Sudene, lá nos anos 1959, no governo Juscelino Kubitschek. Além disso, o Celso Furtado, como professor e pesquisador, ele teve um legado importante, né, em livros, né, em orientações, né, que até hoje você tem grandes pesquisadores aí do desenvolvimento regional. É preciso priorizar, né, diretrizes, né, voltadas para o desenvolvimento econômico, mas também para o desenvolvimento social e agora com a questão ambiental que passa a ter uma importância fundamental. A região Nordeste possui um conjunto de oportunidades que ajudam o Brasil a se desenvolver. Hoje, a energia limpa, como a energia solar e a energia eólica, são os principais ativos do Nordeste. Ou seja, hoje a região Nordeste é responsável por 83% de energia limpa em todo o país. O atual superintendente da Sudene, o ex-deputado federal Danilo Cabral, recebeu a nossa equipe para uma entrevista e falar sobre o desenvolvimento para a nossa região Nordeste. Ainda tem muita gente desempregada no Brasil e aqui no Nordeste também. Como é que a gente ajuda a reduzir isso? A gente, através dos instrumentos de financiamento que a gente faz para empresas ou de incentivos fiscais, a gente consegue atrair empresas para se estabelecer aqui na região da Sudene e, a partir disso, gerar emprego. Quem é do interior sabe que você tem mais dificuldade de ter acesso aos direitos, às políticas públicas, quem está aqui na capital. A gente conseguiu avançar, a gente já vê chegar universidades no interior, institutos federais, saúde chegando no interior, obras que estão estruturando isso, e a gente quer avançar ainda mais. Então, os fundos e os incentivos que a gente dá também levam a oportunidade de emprego para as pessoas que estão no interior do Nordeste. Vamos então, professora Ana Cláudia, continuar um pouco mais de história, né? De que maneira é possível avaliar, né, esse momento agora, né, que a gente tem tratado aqui como um novo fôlego dessa disputa, né, reacendeu essa disputa, como mais um capítulo do qual a Sudene também faz parte. É isso? A gente pode pensar a partir dessa perspectiva? Veja, é um momento difícil, né? Eu acho que o mundo todo está passando por esse momento de polarização e isso, mais recentemente, nós sentimos na pele, né? Nos últimos anos, o problema mais acirrado com relação à polarização política e o Nordeste e as regiões, a partição de recursos e os interesses também entram dentro dessa disputa, né, os interesses de desenvolvimento regional. Então, é um momento importante, inclusive, eu acho, de reflexão, porque a gente viu a consolidação, né, do consórcio Nordeste, onde os governadores nordestinos estão se articulando em prol do desenvolvimento regional, com pautas em prol do desenvolvimento regional. Isso não impede que outras regiões façam também. Não é o caso do Centro-Sul, está se organizando nesse sentido. Isso é muito positivo, porque mostra que o Brasil está caminhando para uma concertação nacional, que é o que a gente precisa, de um grande projeto nacional de desenvolvimento, que é o que Celso Furtado falava, não é? E não em desigualdades regionais. Você falou da Sudene, a Sudene teve um papel relevante, era o grande projeto do Celso Furtado, que foi frustrado em 64. Né? Então, muitos dos pontos, né, eu diria, das linhas de atuação da Sudene não foram contempladas. Né? Por exemplo, a questão da reforma agrária, da partição da terra, é um problema sério. Né? Quando os imigrantes chegam lá no século XIX no Brasil, eles vão trabalhar em pequenas propriedades rurais. Né? Então, a gente vai se defrontar com o problema do latifúndio dentro da região Nordeste. Celso Furtado, já em 1959, coloca lá no projeto da Sudene inicial a reforma agrária também, a partição mais igualitária da terra, para que as pessoas tivessem acesso a áreas também de produção, não é? Que seria o Maranhão úmido, né? Onde produziria alimentos a preços mais baratos, mais acessíveis. É um grande projeto, na verdade, integrado de industrialização para a região nordestina, onde se desenvolveria também, isso é um ponto interessante, uma burguesia industrial nordestina capaz de alavancar um programa
de integração nacional com o Centro-Sul, que já estava num processo muito mais avançado de desenvolvimento industrial, porque teve o café, teve o Estado Nacional Brasileiro, de certa forma, apoiando as grandes plantas industriais que saem lá no governo de Getúlio Vargas, né? Inicia-se lá a Petrobras, a CSN, a Companhia de Álcool, todas essas companhias estatais, elas são estabelecidas lá no meados da década de 50 e o Nordeste nada, né, até 59, 60. Então a gente tem, na verdade, um problema muito grande, né, de reparação histórica no processo de desenvolvimento da região Nordeste, e Norte, eu colocaria o Norte do país também, em função da lógica do capital, não é, e do Estado Nacional Brasileiro, que se localiza naquela região, não é? E nós temos depois a Sudene, que tenta desconcentrar os projetos de investimento aqui, né, os projetos industriais, mas que grande parte dos empresários que vão participar dos projetos industriais da Sudene são paulistas, que vão se beneficiar do mercado consumidor nordestino, dos incentivos fiscais e financeiros durante a época da Sudene. Isso cria um modelo de dependência muito forte também, não é? Desses empresários que Cujo vão legado, se beneficiar. e esse legado de dependência está presente Está até hoje. presente no Sudeste, né, que se locomove para a região Nordeste em busca de incentivos fiscais e financeiros e de um mercado local. Na década de 80, a gente entra numa grande crise econômica, né, nacional, com endividamento, neoliberalismo, etc. E a Sudene começa a não ter mais recursos, né, e possibilidades, e aí é um grande momento de saída, inclusive, desses empresários da região Nordeste, e o retorno deles para o Centro-Sul, criando, portanto, um grande vazio econômico. A década de 80, quem viveu a década de 80 e parte da década de 90 aqui na região Nordeste, a gente sabe disso. Era um grande vazio econômico, até que é recuperado no primeiro governo Lula, né? Então, o Que governo é Lula justamente onde a gente queria que chegar entra. agora, porque eu acho que, dando aí um salto, né, histórico, mas ainda se mantendo, digamos assim, nessa análise histórica, né, breve análise histórica, eu queria repercutir aqui com o professor João Paulo justamente o seguinte: a gente não pode, me parece, perder de vista que essa fala do governador de Minas e a repercussão que tem se dá no contexto de polarização, né, de disputa política, no momento posterior a quando, justamente como a professora Ana Cláudia citou, os governadores do Nordeste se organizam no consórcio Nordeste, e ali havia uma guerra declarada, né, naquele momento, entre os governadores do Nordeste e o então presidente da República, à época o presidente Jair Bolsonaro. Essa é parte de um plano, a gente pode pensar como parte de um plano político também, de alguém, né, na expectativa de herdar esse eleitorado, essa fatia do eleitorado que se apega a essa radicalização? Acho que sim, acho que existe esse componente, é nítido, no momento dessa disputa, estamos em 2023, agosto, setembro de 2023, e estamos num contexto de definir quem serão os herdeiros do espólio, né, bolsonarista, e o Zema, a fala do Zema tem muito essa intenção de alguma forma, né, despertar no eleitorado aí um sentimento mais vinculado aí a um regionalismo, né, particularmente olhando aí para Sul, Sudeste, que tem um perfil mais conservador em relação ao Nordeste. Eu acho, inclusive, curioso, porque o próprio Zema é governador de um estado que faz parte da área de influência da Sudene, né? Portanto, ele recebe recursos da Sudene, portanto, ele, do ponto de vista econômico, geoeconômico, ele, na Minas Gerais, faz parte, pelo menos um pedaço, uma parte, enfim, né, significativa do norte de Minas, Montes Claros, enfim, faz parte do Nordeste. E o consórcio Nordeste me parece que é uma resposta extremamente original, diante de um contexto da pandemia, em que havia uma negação de direitos fundamentais, enfim, a populações historicamente marginalizadas, que se concentram, boa parte delas, no Nordeste, e os governadores do Nordeste resolveram se reunir para identificar sinergias, identificar, enfim, uma agenda política comum que resultasse em uma ação conjunta em benefício da população nordestina. Então, eu acho que isso representa uma institucionalidade interessante nesse contexto, né? A professora Ana Cláudia disse, olha, isso não impede realmente que o Sul e o Sudeste façam algo semelhante, mas o pioneirismo, a iniciativa nesse sentido foi do Nordeste, né? Muito sensíveis, governadores muito sensíveis a essa necessidade regional, e que politicamente tem um impacto. E o resultado talvez seja exatamente despertar essa sensação de incômodo, né?
em determinados setores mais conservadores do Brasil, né, que querem manter uma postura talvez mais voltada a um colonialismo, né, a um passado que hoje não se justifica mais. Do ponto de vista político, uma inovação que aparentemente, né, trouxe resultados interessantes para os governadores do Nordeste. Do ponto de vista jurídico, professor João Paulo, como é que, do ponto de vista institucional e jurídico, o que é o Consórcio Nordeste? Como é que ele opera diante do desenho já previsto, né, do Estado brasileiro, de relação entre os estados, municípios e o governo federal? O Consórcio Nordeste não se configura como nenhuma dessas categorias federativas. Né? Não é União, não é Estado, nem município, nem Distrito Federal. É um agregado mesmo, né, de entes federativos, os estados, que a partir de convênios, de trocas recíprocas, de instrumentos jurídicos, né, conseguem viabilizar ações conjuntas. Né? Então, do ponto de vista institucional, isso reflete uma nova institucionalidade fundada muito mais numa agenda política do que propriamente numa formulação jurídica que possa ser categorizado como algo previsto pela Constituição. Mas é perfeitamente possível isso. Né? A própria Sudene, enfim, tem a reunião dos governadores, o Conselho Deliberativo da Sudene, que reunia os governadores. Nunca se pensou nisso na época, talvez em um consórcio, porque talvez a Sudene tivesse mais força em determinado momento, nos anos 80, 90, mas agora, né? A gente percebe que essa força precisa ser retomada, né? Essa reaproximação precisa ser, de alguma forma, trazida para a nova agenda do momento. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. O que você acharia se o Nordeste se tornasse independente? A gente fez essa pergunta, é daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre disputas regionais e desenvolvimento no Brasil. Agora é hora do quadro O Povo Fala com Álvaro Torres. Quem é pernambucano já deve ter ouvido essa frase em algum lugar. Pernambuco é meu país. Pois é. Pernambuco, de fato, foi um país independente durante algumas semanas de 1817, quando ocorreu o movimento chamado de Revolução Pernambucana, um dos primeiros passos para a independência do Brasil, que aconteceria 5 anos depois. Como um todo, a região Nordeste tem significativas contribuições para nosso país. Por exemplo, foi aqui que ocorreu o desenvolvimento econômico do país através do cultivo do pau-brasil. Apesar das dificuldades socioeconômicas e administrativas hoje existentes por aqui, a região Nordeste, se fosse um país independente, seria rica em cultura, potencial econômico e turístico. E você, o que acha dessa discussão? Será que o Nordeste deveria se tornar um país? É isso que o Fala Povo de hoje quer saber. Para você, o Nordeste deveria se tornar independente? Eu acho que é uma vergonha para o Brasil dividir o Nordeste do Brasil, porque nós somos um povo só. Não entendo por que agora essa polêmica. Na minha concepção, assim, eu acho bom, porque assim, os recursos ficariam mais aqui, né? Para o Nordeste crescer mais, ter mais emprego, ser mais desenvolvido. Até por conta desse desenvolvimento, né, de ser maior aqui do que em outras regiões, seria isso também? Também seria. Eu acho que é uma leseira isso daí. É idiotice, né? Porque tem que ver como se daria, né, essa separação se tivesse que separar, mas eu não acho nem bom para um lado nem para o outro, né? Porque pelo menos no momento atual a economia do país está toda integrada, então não tem o que cuidar e também não tem para quê, né? Já quando o Brasil se formou, né, se manteve junto, não foi que nem os países da América Espanhola, que separou cada um paizinho. Se não teve até lá, agora não tem para quê. Eu acho muito interessante essa ideia. Por quê? Porque ele não vai mais depender de outros estados, né? Ele vai ser um país, ele vai ser único. Então ele mesmo vai
impor as regras dele. De tomar as próprias decisões até para o rumo do seu próprio desenvolvimento. Isso. Seria isso mesmo. Bom, eu acho que esse movimento aí foge da realidade do nosso país, porque a Constituição veda esse tipo de ideia, sabe? Mesmo que existisse um projeto e tal, teria que passar pela Câmara e com certeza isso não passaria. Professora Ana Cláudia Arruda, a partir então desse gancho do Povo Fala, uma pergunta, né? A gente fala muito sobre Nordeste, se identifica como nordestino, se refere aos nordestinos. É possível a gente pensar algo homogêneo, assim? O que é que nos une enquanto Nordeste e o que é que nos separa? É possível a gente pensar Nordeste como algo homogêneo? Olha, eu acho que sim. Inclusive a literatura coloca, né, que os pesquisadores, quem estuda, que o semiárido, né, ele une os nordestinos, né, porque nós temos as mesmas características geográficas que estão lá em grande parte de todos os estados nordestinos, que é o sertão nordestino, né? A história do sertão nordestino, dos grandes autores, né, que trazem a questão do sertão nordestino, Castro Alves, todos os grandes autores, que vai bater em Minas também, olha aí, voltamos para Minas, né, mineiro, também. né? Guimarães Rosa mineiro. Mineiro, mas a gente tem muitos grandes autores que retratam essa realidade nordestina, estão na nossa literatura, na nossa música, na nossa cultura, que trata essa coisa mítica, né? Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga une os nordestinos, né? Como é que se diz, num processo de vida nordestina, não é? Em contraponto à vida do sul do país. Então temos aí muitos elementos uma identidade. Cria essa identidade e é capaz de unir, na verdade, essa cultura nordestina. Então a gente tem vários pontos, o Ariano Suassuna, que trata a questão do sertão e também da cultura nordestina. Então, são vários pontos interessantes, importantes, que liga a cultura e a culinária nordestina, o mito, né? Alguns autores dizem que o Nordeste é uma região mítica, né? Porque ela tem muitas características muito diferenciadas e, culturalmente, ela tem uma cultura muito fortalecida, uma cultura de raiz muito fortalecida, dado que o nascimento, né, da cultura brasileira é por aqui, nos estados da região nordestina. E a própria pergunta do Povo Fala, né, nos remete a uma música que justamente trata da ideia do Nordeste independente. E aí eu pergunto ao professor João Paulo, do ponto de vista jurídico institucional, o senhor falou já um pouco sobre isso no primeiro bloco, mas vamos retomar agora um pouco, explicado para quem não entende nada de direito e está nos acompanhando. É possível a gente pensar em uma perspectiva nesse sentido, tanto do ponto de vista jurídico institucional separatista, quanto do ponto de vista de uma cultura política, o quanto isso é possível e o quanto seria desejável ou não é saudável do ponto de vista democrático? Eu queria uma análise do senhor. Juridicamente, isso é impossível. Impossível, a não ser pela via dos fatos, o que seria absolutamente imprevisível o resultado, né? Do ponto de vista institucional, existem vedações constitucionais quanto a isso. Mas eu acho que uma coisa interessante para a gente entender o que é o nordestino, ela se dá muito em oposição a esse perfil do sulista, do sudestino, enfim, já que a ideia da seca, o semiárido que a professora Ana Cláudia falou aqui, a seca gera o flagelo e com isso o deslocamento de muitas pessoas em relação a outros espaços, né, em direção a outros espaços, em busca de melhores oportunidades de vida, né? Isso cria, o flagelo cria, portanto, essa sensação de que existe alguém que não é do lugar, que está ali para ocupar espaço, que está ali para enfim, né, tornar a qualidade de vida inferior. E isso tudo foi criando um imaginário de que o Nordeste é uma região, como diz a letra da Nordeste Independente, do Braulio Pedroso, né, e Ivanildo Villanova e Braulio Pedroso, que a região Nordeste é uma região ruim, seca, ingrata. E a ideia de Nordeste independente, ela nasce muito mais como uma reação a essa má recepção, esse mau acolhimento de outras regiões do Brasil em relação ao nordestino, em virtude do flagelo da seca e em virtude de uma série de outras questões. A gente poderia falar do cangaço também, né, que cria aquela situação de uma ausência de uma institucionalidade, né, uma terra sem lei, que gera, portanto, uma maior necessidade de proteção das oligarquias e, portanto, uma demanda maior por forças policiais de segurança. Enfim, existem vários componentes que fazem com que a gente tenha a criação dessa ideia de que o Nordeste é uma região
enfim, sem jeito, né? Sem futuro, sem perspectiva. Professora Ana Cláudia, essa discussão também surge, ou não vou dizer surge, mas ganha novo fôlego, normalmente quando se discute reforma tributária, né? Redistribuição, novos pactos, digamos assim, de redistribuição de recursos. Como é possível a gente pensar também no reacendimento, digamos assim, dessas rivalidades nesse contexto de reforma tributária? Faz sentido? É isso mesmo? Olha, eu acho que a reforma tributária ainda não está muito claro, né? Porque o pacote ainda não está totalmente fechado, mas ela não aponta necessariamente essa disputa estadual, até porque a questão das disputas, né, de território, baixando o ICMS, né, isso já acabou, né? As disputas fiscais, a chamada guerra fiscal, né? Não é? Ela tende a acabar por conta da unificação de impostos, etc. O que nós vamos ter daqui para frente é uma disputa de atração de investimentos, né? E aí o Nordeste ele se posiciona de um ponto de vista muito favorável, né? Nós já temos aqui a indústria automotiva, né, aqui no estado de Pernambuco, né, que é a Jeep, a Bahia já tem atraído também muitas plantas industriais interessantes. Então nós temos que na área inclusive a indústria automotiva na Bahia já está dentro da energia, já é sim, da energia limpa. Então nós temos aí um modelo de negócios dentro da região Nordeste integrado com essa lógica, né, do século XXI, que está amadurecendo de forma muito interessante, a coisa das energias renováveis também, do carro elétrico, né, que está sendo essas plantas de carro elétrico chinesas indo para o estado da Bahia. Então temos aí um modelo interessante que está se desenhando vis-à-vis um modelo antigo lá no Centro-Sul. Eles ainda estão, né, ainda com os processos industriais ainda nos moldes dos anos do século XX, né? Então nós apontamos, portanto, para um futuro muito interessante em termos de desenvolvimento econômico integrado com a Amazônia, né? Agora, o que a gente tem que discutir é essa integração nacional, né? Eu acho que o grande eixo e eu acho que o grande ponto de discussão é um projeto integrado nacional de desenvolvimento que está por trás, é a defesa, eu acho que de todos nós, é o grande pacto federativo. O Brasil é uma unidade única, né? Nós temos que integrar todos esses grandes projetos de forma a termos perspectivas aí de crescimento e, quem sabe, de melhoria nos indicadores de desenvolvimento do Brasil como um todo. Chama atenção, porque os indicadores do Sudeste também são muito ruins. Nós somos considerados ainda, em termos de país, um país ainda subdesenvolvido, caminhando, eu acho que para um processo ainda com traços de subdesenvolvimento como um todo, né? Isso inclui também as regiões que se colocam como regiões mais desenvolvidas. No próximo bloco tem um quadro Educar para os Direitos Humanos, que é quando os nossos convidados respondem uma pergunta feita por você que acompanha o programa. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema disputas regionais e desenvolvimento no Brasil. Agora, Ana Cláudia Arruda e João Paulo Alain respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa, porque chegou a hora do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Thales Alencar. Não é segredo que o Brasil é um país imenso, tanto territorial quanto culturalmente. E não é de se espantar que hajam divergências entre grupos distintos. Desde a época colonial, alguns movimentos separatistas aconteciam por aqui, como a Guerra dos Farrapos, a Insurreição Mineira e a Revolução Pernambucana. Atualmente, alguns grupos ainda se mostram inclinados a uma separação da federação. E é justamente sobre esse assunto que Mariana Chagas, assessora de eventos da Unicap, trouxe uma pergunta para a bancada do TV Direitos Humanos. Em uma situação hipotética, em que medida o Nordeste e o Sudeste do Brasil seriam, de fato, regiões prósperas economicamente caso houvesse uma divisão? A gente agradece a promotora de eventos Mariana Chagas pela pergunta e passa já a bola para vocês, né? Recapitulando, fosse o Nordeste um país, fosse o Sudeste um outro país, eles estariam enquadrados em subdesenvolvidos, em desenvolvimento ou desenvolvidos, como a gente poderia pensar, tanto do ponto de vista econômico, a gente pode trazer a discussão, né, tanto dos indicadores
econômicos quanto sociais, né, na perspectiva socioeconômica. Olha, nós ainda, como um país como um todo, nós somos ainda um país de renda média, né? Um país que ainda não acompanhou os países desenvolvidos. Estamos na categoria em desenvolvimento, tendendo para subdesenvolvido em função dos nossos indicadores sociais, né? Que atingem a região Nordeste de forma mais forte, mas também todo o país como um todo. Agora, quando a gente pensa eu não gosto de pensar muito nessa hipótese, porque eu acho que a gente tem sempre que caminhar para um projeto nacional de integração, que é o que a gente precisa, né? De uma grande concertação, onde todas as regiões consigam consolidar, integrar esse grande projeto de forma complementar. É possível, sim, discutimos aqui os caminhos, né? É possível essa integração. Os consórcios têm um papel importante, mas do ponto de vista se a gente pensa hipoteticamente, não é uma separação, nós temos hoje muitas potencialidades ligadas ao que chama-se economia do século XXI, não é? A chamada energia limpa, né? É um locus, né, dos chamados ventos elegantes, né? Nós podemos trabalhar com essa matriz energética, com esse setor produtivo. Temos a questão do turismo nordestino, que precisaria, obviamente, de mais investimento, aí teria que se pensar num grande projeto de parceria PPP, talvez com outros países, que pudesse integrar melhor essa malha do litorânea nordestina, né, da Bahia até o Maranhão, não é? O litoral nordestino, que é belíssimo, né? É um dos litorais mais bonitos do mundo, as praias, que eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar mais. A questão do semiárido também, a integração lá do São Francisco, que hoje está muito voltada e não acumula tanto, quase todo o processo de acumulação vai para fora. Como integrar mais aquilo de forma que a renda a gente pudesse usufruir mais, né? Ter impacto maior dentro dos territórios. E a questão também do cerrado, né? Eu acho que o Matopiba, né, que pega ali Maranhão, Piauí, Bahia, não é? Eu acho que ali é uma região de grande potencial agrícola, não é? Hoje nós já fornecemos, né, insumos e alimentos para os países asiáticos, mas como integrar melhor com projetos diversificando ali aquela matriz produtiva que precisa ser diversificada, porque a Ásia ainda não mudou essa relação de exportação com a China, não mudou ainda a realidade daquela região, que continua ainda com muitas fragilidades. Então eu acho que é possível sim se desenhar um grande projeto, já temos muitos elementos já maturando, fora as grandes universidades, os centros de pesquisa, o Porto Digital, produtor de software. A gente tem a Universidade Federal de Pernambuco, acho que agora na pandemia, eles defenderam 500 teses de doutorado na área de ciência da computação, de engenharia da computação. Isso é um dado marcante, não é? Não é fácil você defender isso, e grande parte desses doutores estão espalhados no mundo todo, no Vale do Silício. Então, temos aí muitas potencialidades na área da economia digital, não é? Na área da economia dos recursos renováveis, do turismo, e são todas economias ligadas ao século XXI. Professor João Paulo Alain, que é pesquisador da área do direito, mas também exercita aí de uma maneira muito apurada a sua análise política, né, com frequência. Então, vou puxar um pouco para essa discussão. A gente tem falado aqui, né, do ponto de vista histórico, cultural, a questão da identidade, mas a gente observa uma perpetuação, digamos assim, de uma relação de dependência. Né? Em que medida a classe política tem influência na permanência dessa dependência? Interessa a quem o Nordeste continuar com indicadores como temos até hoje? Eu acho que existem várias teorias sobre o atraso, né, do Brasil, o atraso da América Latina, e eu acho que é importante a gente pensar também como se manifesta esse atraso, ou esse suposto atraso em relação ao Nordeste, em virtude da forma como se organizam as elites, né, locais. Então, eu acho que existe uma permanência colonial muito forte ainda, né, o componente racista, né, ainda é muito forte no Nordeste, o componente classista, né, também se manifesta de forma muito intensa, o que faz com que a gente tenha uma configuração que dificulta um processo de tomada de consciência, né, e um processo de verdadeira inclusão, uma transformação. Em termos concretos, a gente pode dizer que o potencial do Nordeste ele depende
dessa conscientização, né, a partir de um contexto político desigual, historicamente, né, marcado por esse traço colonial, esse traço, né, do escravo, né, da permanência de uma cultura escravocrata, né, e de uma permanência de uma cultura que é absolutamente na contramão daquilo que a gente espera do ponto de vista de uma transformação que o século XXI pede, né? Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre disputas regionais e desenvolvimento no Brasil. Queria retomar um pouco o tema que encerrou o bloco anterior, que traz o viés da política, né, da gente tentar entender o que acontece, né, com o Nordeste, as disputas regionais, a perpetuação de certas desigualdades, e o quanto isso estaria associado a processos de representação ou de perpetuação de determinados grupos com representação política, né, e assim, então, responsáveis pela efetivação de determinadas políticas públicas. Então, professora Ana Cláudia, eu queria começar primeiro com a senhora, depois com o professor João Paulo, trazendo mais uma vez, a gente fazendo referência a esse aspecto histórico, né? A gente observa, e aí eu vou me referir mais especificamente à convivência com o semiárido, né, assunto ao qual a senhora se referiu nos blocos anteriores, e assim, a gente observa muito, e a mídia, né, tem um papel muito importante nisso, o processo de representação de um Nordeste como se fosse inviável, né? Ou da seca, né, ou do sertão como algo inviável. Quando a gente sabe que há evidências, né, mais do que robustas que demonstram que não. E aí eu queria saber da senhora o quanto e aí voltando aqui à nossa conexão, né, representação política, aspectos relacionados à convivência com o semiárido, perpetuação de desigualdades, o quanto esses elementos eles estariam conectados, ou seja, o quanto, para a gente trazer uma representação objetiva, o quanto a política do carro-pipa, por exemplo, abastecendo famílias, faz parte de um plano que, de certa forma, nos últimos anos, ele sofreu um certo abalo com a chegada das cisternas, por exemplo. É possível pensar assim? Veja, eu acho que é possível, sim. A gente tem um semiárido que pode ser extremamente produtivo, né, porque ele tem elementos interessantes. A própria caatinga, ela tem muitas aplicações, a planta caatinga, né? Então, é possível, assim, a gente pensar em transformações nesse semiárido. Para isso é preciso investimento e pesquisa, como está sendo feito na Amazônia, né? Um grande plano de desenvolvimento para buscar, na verdade, que as aplicações da floresta amazônica sem destruí-la. A mesma coisa a gente pode fazer com o nosso semiárido e com as potencialidades que ele tem, e também muitas fragilidades, né? Porque a gente também não pode achar que o semiárido é um oásis, mas ele tem, sim, alguns biomas, né, que podem ser, sim, trabalhados numa perspectiva de futuro. Agora, o que você falou foi com relação às políticas públicas. E aí, quando a gente lembra das políticas públicas, a gente tem que, vamos nos reportar à Constituição de 88, a Constituição Cidadã de 88, que é um marco, não é, no processo de desenvolvimento, que tem um impacto muito grande na região Nordeste. O professor falou do flagelo, né, a figura do flagelado. A gente teve secas recentes nos últimos 30 anos e nós não temos mais os flagelados dentro das cidades, né? Então, nós tínhamos saques, tínhamos o drama do flagelo, né? Então, tanto as políticas direcionadas na construção de cisternas e na convivência, né, com essa região, com o semiárido, tem facilitado a fixação, né, das pessoas lá, como também as políticas públicas trazidas pela nossa Constituição Cidadã, que nos deu um outro perfil de Nordeste, um outro perfil capaz, inclusive, de alavancar cidades médias dentro da região, extremamente relevantes, importantes, que estão lá como centros, né? Caruaru, se a gente pensa em Salgueiro, Serra Talhada, que somente aqui no estado de Pernambuco a gente tem Petrolina, né? A gente tem cidades médias que
conseguiram ganhar realmente um corpo muito forte pós-Constituição e, obviamente, com a atração de investimentos que foram para aquelas regiões em busca, né, vendo que existia um mercado consumidor e potencialidades e políticas públicas de apoio, né, às pessoas, pôde sim consolidar um outro modelo de desenvolvimento. Então, o Nordeste é, portanto, outro Nordeste, né, não é mais o Nordeste dos anos 50. Construímos aí um Nordeste modernizado, um Nordeste competitivo, um Nordeste, portanto, que se integra nessa lógica do século XXI, econômica do século XXI. O professor João Paulo também observa a partir dessa perspectiva? Eu acho que o caminho é esse. A Constituição oferece instrumentos riquíssimos para a gente pensar, né, um desenvolvimento equilibrado do ponto de vista social, econômico, regional, mas é claro que isso depende de como isso é posto em prática, ou seja, quem está no poder. Né, e como o poder no Brasil depende de um processo de eleição, um processo de participação efetiva, é preciso que exista essa progressiva construção coletiva, né? Isso não depende exclusivamente de uma elite política, no sentido de perceber que devem existir polos de desenvolvimento, né, no interior do Nordeste, como de fato, né, vem acontecendo, e que faz com que a gente tenha efetivamente, né, um crescimento equilibrado. Então, a gente percebe realmente, não apenas em Pernambuco, mas em vários outros estados do Nordeste, né, esse esforço nesse sentido, e eu acho que é fundamental que exista uma percepção de que essa é uma construção coletiva. Esse não é um papel do Estado apenas, isso é um papel de uma mobilização social, depende também de movimentos sociais, né? Depende de uma definição de uma agenda política no sentido de uma atuação conjunta que possa definir claramente, né, uma pauta, uma agenda de desenvolvimento econômico e social, e que isso vai sendo construído a partir daquilo que a Constituição oferece, do ponto de vista, né, das suas ferramentas de inclusão, a partir das suas ferramentas de emancipação, que são muitas, apesar de ser uma Constituição, eu costumo dizer que fica entre um modelo de Estado social e um modelo de Estado liberal, portanto, isso, né, abriga uma infinidade de ideologias políticas, daí a importância de uma mobilização social, de uma participação cidadã efetiva, e não apenas um movimento de esperar do Estado que as coisas aconteçam, né? E eu acho que, nesse sentido, o Nordeste tem demonstrado uma preocupação muito maior do que outras regiões do país. Basta ver, por exemplo, o seu perfil progressista e emancipatório que se revela nas urnas em todas as eleições. E esse talvez tenha sido o grande motivo da fala do Zema, né? De algo que incomoda uma elite do atraso, né, do país. A gente abriu o programa se referindo justamente a essa fala do governador de Minas Gerais, e agora vamos encerrar voltando a ela, no seguinte sentido, né? A fala repercutiu bastante, mas também repercutiu muito mal, né? Os indicadores, por exemplo, de repercussão nas redes sociais demonstraram isso, houve muita reprovação, né, em relação a essa fala. Lógico, grupos comemoraram, grupos que provavelmente se beneficiam desse tipo de posicionamento, mas os dados mostram também que houve muita repulsa a esse tipo de fala. Rapidamente, para a gente encerrar, já é reflexo dessa mudança de entendimento sobre como deve ser o país e como devem ser tratadas essas questões regionais? Já indica isso, professor? Acho que sim, acho que a gente tem aqui um momento muito claro de transição paradigmática. Eu acho que se a fala não importasse, né, ela não teria tido a repercussão que teve, né? As reações que a gente percebeu aqui, tanto no campo político quanto no campo social, e eu acho que isso é indicativo de que há algo de novo acontecendo no Nordeste e que, de alguma forma, está causando um incômodo, né, em modelos antigos de gestão, de fazer política, de pensar a economia e tudo mais. É isso, eu reforço as palavras do professor João Paulo. Eu acho que há algo de novo muito forte, né, que está se consolidando dentro da região nordestina, integrado com o mundo hoje, né, com o século XXI. E essas transformações começaram no primeiro governo Lula, né? Eu acho que é um ponto importante a gente colocar aqui, com os grandes projetos industriais, dentro de uma visão desenvolvimentista da região Nordeste. Nós tivemos, de certa forma, um processo de recessão e de reversão com o último governo, com o governo Bolsonaro, que nada foi pensado, não é, para dar continuidade a esse projeto.
Mas agora a gente vem aí retomando aí esse projeto com muitas perspectivas, né, e já com eu diria, muita coisa construída, com um caminho muito bom de construção para a região, com muitas perspectivas positivas. Infelizmente o tempo da gente terminou, agradeço demais a participação, obrigado professor João Paulo Alain, né, pela Obrigado, participação. Juliano. Professora Ana Cláudia Arruda, muito obrigado, né, por ter Obrigada a você aceitado o pelo nosso convite. convite. Esperamos contar com vocês em outras oportunidades, hein? Perfeito. O TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia. Numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!